Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso grupo de redação. Mais um tema, mais um assunto, mais um eixo temático de discussão. Não importa como você queira chamar, o que chamamos aqui de tema, assunto, eixo temático. Também não sei quando, não sei que momento você vai ver a gravação, mas não importa, porque o tema da aula de hoje, um tema bastante importante, é analfabetismo funcional no Brasil. Repetindo o tema com muita atenção, analfabetismo funcional no Brasil. Aqui eu poderia incluir nesse comando de redação a palavra, por exemplo, analfabetismo funcional em questão no Brasil, né? Já vou discutir essas questões adiante. O primeiro passo é a leitura dos textos motivadores, a leitura da coletânea, leitura, né, do que é dado para vocês no dia, que fazemos uma simulação, né? Texto 1, texto 2, texto 3, texto 4 e a nossa proposta de redação. Vocês vão pegar a caneta preta de vocês no dia da prova. No caso, eu pego o meu marca-texto amarelo aqui e vou fazer o quê? Como vocês já sabem, eu vou marcar, eu vou sublinhar, eu vou rabiscar, eu vou ter atenção para cada uma das palavras-chave, cada uma das palavras-chave do meu comando, né, de redação, do meu tema de redação especificamente. Aqui, né, então, eu coloquei, ó, analfabetismo funcional em questão no Brasil. Por que eu coloquei em questão no Brasil aqui e não coloquei no slide anterior em questão, né? Eu acabei esquecendo de colocar em questão no slide anterior. Em geral, o comando de redação, ele aparece, lembrem-se, aparecem com um tripé, né? Que é o meu eixo central de discussão, o meu eixo central de discussão. Qual é o eixo central de discussão aqui? Analfabetismo funcional. Isso é o que temos que discutir numa redação como essa, mas vocês vão ver que na aula eu vou discutir algumas coisas para além do analfabetismo funcional, por isso que quando eu faço a introdução da aula, eu menciono que é um tema, que é um assunto, que é um eixo temático, porque a gente vai discutir também assunto e eixo temático nessa aula, mas especificamente no comando, tripé, eixo central, analfabetismo funcional. A minha indicação argumentativa, que é em questão, que é o debate a ser feito nessa redação, e aqui a localização geográfica no Brasil, não é uma localização temporal, não fala o analfabetismo funcional em questão no Brasil contemporâneo, por exemplo, ainda que fazendo a leitura desse comando de redação. Fica um pouco né, explícito aí que vocês têm que mencionar o analfabetismo funcional que existe no Brasil atualmente, né, no decorrer dos últimos anos, ou o legado de analfabetismo brasileiro, certo? Vamos então fazer a leitura, né? Vamos fazer a leitura dos nossos textos motivadores, começando pelo texto 1, né? O texto 1 é um texto bastante recente, vocês vão perceber que os 4 textos que eu trago aqui são recentes. Esse aqui é de 2019, da agência EBC, que tem como título Analfabetismo resiste no Brasil e no mundo no século XXI, né? Do século XXI. Então percebam aqui que ainda que no tema de redação não esteja explícito, né, analfabetismo funcional em questão no Brasil contemporâneo no século XXI, pela leitura meio que há uma indicação subjetiva ali, né, ou pode dizer até objetiva, né, como eu disse, explícito, né, implícito, que vocês têm que, nessa redação, fazer uma proposta atual, né. Se todas essas pessoas morassem no país, a população só seria inferior à da China e à da Índia, que tem cada uma mais de 1 bilhão de habitantes. A nação hipotética do analfabetismo, então o autor do texto menciona que há uma nação analfabeta no mundo, tem mais do que o dobro de toda a população dos Estados Unidos, né? Nesse contingente, 2 de cada 3 pessoas que não sabem ler são mulheres. Ainda segundo a Unesco, o problema do analfabetismo perdurará por muito tempo. No ano passado, 260 bilhões de crianças e adolescentes não estavam matriculados nas escolas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, havia em 2018 no Brasil 11,3 milhões de pessoas analfabetas com 15 anos ou mais de idade. 11,3 milhões de pessoas analfabetas no Brasil. Léo, mas o tema de redação não é analfabetismo funcional? Sim, a gente vai comentar bastante sobre isso. Mas seria leviano não mencionar o analfabetismo na aula sobre analfabetismo funcional. Então aqui a gente está justamente, o objetivo da aula é discutirmos tema, discutirmos assunto, discutirmos eixo temático.
Se todos residissem na mesma cidade, esse lugar só seria menos populoso que São Paulo. A capital paulista tem uma população estimada de 12,2 milhões. Então, a população analfabeta no Brasil, digamos que é um pouco menor aí que a cidade de São Paulo, a capital paulista. Porém, há alguns recortes de pesquisa que mencionam mais do que 11,3 milhões de pessoas analfabetas no Brasil. Então, a questão de dados, pessoal, às vezes ela vai um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, mas o objetivo de dizer aqui é que há um problema sério no Brasil. O texto 1 menciona isso, e qual o objetivo dessa redação? É que você, né, saiba argumentar sobre esse problema, demonstrando causas, consequências, áreas, confrontos argumentativos dessa questão, e lá na proposta de intervenção, promovam uma intervenção para o problema. A taxa do chamado analfabetismo absoluto no Brasil é de 6,8%, como ocorre com os dados internacionais. O analfabetismo não atinge todos da mesma forma. Aqui ele finaliza, né, esse recorte do texto 1, é claro, a matéria continua, mas parei por aqui e fecho o texto dizendo, né, que o analfabetismo não atinge a todos da mesma forma. Aqui, ó, vocês percebem que tem mulheres, né, 2 de cada 3 pessoas mencionadas aqui nessa nação hipotética do analfabetismo. Então, aqui já menciona que o analfabetismo não atinge a todos da mesma forma. A gente vai ver alguns dados do Brasil também, mas é só para mencionar que há uma desigualdade, a gente vai discutir algumas desigualdades na aula, certo? Então, o texto 1 é esse, demonstrando o problema mundial, não só brasileiro. O texto 2 fala mesmo com dificuldades, analfabetos funcionais, aqui já está explícito a questão do analfabeto funcional, usam em peso o WhatsApp, tá? A Revista Educação, 2019, menciona isso. Vamos lá, cerca de 30% da população brasileira de 15 a 64 anos, segundo aí um indicador de analfabetismo funcional, o INAF, a gente vai utilizar essa referência na aula, é considerada analfabeta funcional, ou seja, sabe ler o básico, como uma placa e um nome de um ônibus, escrever o próprio nome, conferir troco, mas não consegue interpretar textos simples e realizar operações matemáticas. Então, aqui a inserção do que é o analfabeto funcional, certo? Então, ao contrário do texto 1, né, que é um texto mais geral sobre analfabetismo no Brasil e no mundo, o texto 2, ele remete no seu início sobre o analfabetismo funcional, né? Praticamente a mesma dos considerados alfabetizados. Aqui, já vou dar um pulo antes de ler as estatísticas por si só. A presença das redes sociais no dia a dia da população deve ser vista com atenção, uma vez que fake news são atribuídas em texto, foto, vídeo e áudio, sem que os usuários estejam preparados para saber o que é verdade e o que é mentira. Bom, esse comportamento de fake news por meio de disseminação de mensagens, certamente vocês já presenciaram, certamente é algo que perpassa os grupos que talvez estejamos envolvidos de algum modo, tá? Por que eu trago essa questão da fake news no texto 2? Porque é sempre um tema que eventualmente aparece em possibilidades de temas que podem cair numa redação, né? Ou se não aparece diretamente, temas que têm fake news, ou temas que têm a ver com segurança de informação, ou temas que têm a ver sobre o repertório dessas matérias, ou até um outro tema, né, questão de cancelamento, ou cultura de cancelamento, acho que seria um pouco mais diferente aqui. Mas o que eu quero dizer é, olha só que interessante esse texto 2, uma redação que é sobre analfabetismo funcional, mas que menciona fake news aqui. Essa aula não é sobre fake news, mas vocês já pensaram que poderia haver uma relação entre essas duas questões? Sobre o entendimento, né, interpretar textos simples e realizar operações matemáticas. O quanto isso está relacionado com a transmissão de fake news? Quais são as causas e quais são as consequências para esse problema? Dos analfabetos funcionais, então aqui vamos para o parágrafo 3, 86% usam WhatsApp, 72% acessam o Facebook e 31% tem conta no Instagram. Já 89% dos alfabetizados, por exemplo, utilizam o Facebook. Por outro lado, chama atenção que a rede social exige certo domínio de leitura escrita. Mesmo assim, essas aptidões não são barreiras, uma vez que 90% dos analfabetos funcionais enviam mensagens escritas no WhatsApp, contra 99% dos alfabetizados e 84% dos analfabetos funcionais compartilham textos, enquanto 82% dos alfabetizados fazem isso. No Facebook,
12% dos analfabetos funcionais escrevem mensagens em comentários, 14% leem mensagens escritas, 15% curtem publicações, ainda sobre Facebook, 44% dos alfabetizados enviam mensagens escritas, 43% escrevem comentários, 47% leem mensagens escritas, curtem publicações. Claro, um pequeno diferencial aqui, né, em relação ao analfabeto funcional e o alfabetizado, principalmente no Facebook, né, que exige ali um pouco mais ali de, né, questão do envio de mensagem escrita, escrever comentário, ler mensagem escrita, curtem publicações. Mas esse texto 3, basicamente, para a gente refletir sobre a questão de rede social com esse público, né? Aqui o texto 3 fala sobre o PISA, né, 2018, que revela baixo desempenho escolar em leitura, matemática e ciências no Brasil. Na aula de hoje também vamos discutir algumas questões fundamentais sobre ensino, né? Ensino e aprendizagem, né? Então, o que diz no texto 3? O maior estudo sobre educação no mundo, né, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, apontou que o Brasil tem proficiência baixa, né, em leitura, matemática e ciência. Isso é algo que, em geral, a gente sabe, mas que a pesquisa confirma. Não, mas o texto aqui é sobre analfabetismo funcional. Então, você está me dizendo que eu posso utilizar uma referência como PISA, em baixa proficiência de leitura? Sim. Utilizar isso como estratégia argumentativa, Léo? Sim. É uma possibilidade. Léo, mas aqui é um texto motivador. Eu espero que eu não, né, você espera que eu não copie o texto motivador no dia do Enem. Isso, mas também aqui os nossos repertórios é para vocês aumentarem o repertório, certo? Se comparado com outros 78 países que participaram da avaliação, a edição de 2008, divulgada mundialmente nesta terça-feira, 3 de dezembro, revela aqui é importante, 68,1% de estudantes brasileiros com 15 anos de idade não possuem nível básico em matemática, que diz aqui o mínimo para o exercício da plena cidadania. Em ciências, o número chega a 55%, em leitura, 50%. Aqui sim, há uma relação direta em relação ao analfabetismo funcional. Quando o assunto é leitura, o Brasil é o segundo pior do ranking no sul-americano, com 413 pontos ao lado da Colômbia. Em último lugar estão a Argentina e Peru. Esse cenário abrange, por exemplo, situações de incapacidade na compreensão de textos, na resolução de cálculos e questões científicas simples e rotineiras. Se comparado ao médio dos países da OCDE, o Brasil apresenta resultados ainda piores nas 3 áreas avaliadas, né? Então, expandindo aqui para o ranking sul-americano, indo para, então, o ranking da OCDE. Na leitura, o Brasil um pouco abaixo, matemática, faixa do Brasil no ranking 55 e 59 em matemática, OCDE 479, Brasil 384, né? Faixa do Brasil no ranking 69 e 72 em ciências, OCDE 489, Brasil 404. Faixa do Brasil no ranking 64 e 67. Ficou um pouco confuso aqui, né? Esse final aqui, em relação à distribuição, né? Leitura OCDE 487, o Brasil ficou com uma média de 413, né? A faixa do Brasil no ranking 55, 55º e 59º. Acredito que seja em leitura, tá, pessoal? Então, aqui faltou uma pontuação, tá? Então, em relação à nota média, né? Em relação à posição em leitura. Depois, matemática, nota média, 489, 384, com a posição, né, 69, 72, né? Ciências, mesma coisa, média 479 do OCDE, enquanto o Brasil 404, e a faixa do Brasil na posição, então, 64 e 67. Né, 64 e 67, né? Certo? Então, o dado aqui um pouco confuso, peço até desculpas por ter faltado a pontuação aqui. Mas, vocês entenderam, o objetivo do texto 3 aqui é alertar que essa relação de analfabetismo funcional que vamos discutir na aula revela um baixo desempenho também escolar brasileiro, que é uma questão latente, e que tem uma relação também com a nossa alfabetização, né? com o nosso processo de leitura.
Texto 4 aqui, uma neurocientista americana chamada Marianne Wolf, né? Hábitos digitais estão atrofiando nossa habilidade de leitura e compreensão. Esse, né, eu acho que seria um tema interessante, assim, os efeitos ou os impactos da rede social nas nossas habilidades, nos nossos comportamentos, na nossa segurança de dados, como isso impacta na questão do analfabetismo funcional, de certa forma, né? Então, vamos lá. A neurocientista, então, cognitiva americana costuma ser abordada em suas palestras e aulas por pessoas que se queixam de não conseguir mais se concentrar em textos longos ou mergulhar aí numa leitura tão profundamente quanto conseguiam antes. As pessoas estão percebendo que algo está mudando em si mesmas, que é o poder da leitura. E que é o motivo para isso, diz Wolf. A razão, segundo a pesquisadora da UCLA, que é a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, é que excede o tempo em telas, né, celulares e tablets. Desde a infância até a vida adulta, e os hábitos digitais associados a isso estão mudando radicalmente a forma como muitos de nós processamos as informações que lemos. Segundo um livro de Wolf, prestes a ser lançado no Brasil, O Cérebro no Mundo Digital, os desafios da leitura em nossa era, da editora Contexto, e algumas pesquisas sobre o tema, o fato de lermos cada vez mais em telas, em vez do papel, e a prática cada vez menos comum de passar os olhos superficialmente em múltiplos textos e postagens online, podem estar dilapidando nossa capacidade de entender argumentos complexos, de fazer uma análise crítica do que lemos e até mesmo de criar empatia por pontos de vista diferentes do nosso. Né? Aqui tem um pouquinho de similaridade em relação ao texto 3, quando a gente comentou a questão do analfabetismo funcional com usuários de WhatsApp, usuários de Facebook. Aqui, no texto 4, ela menciona mais o impacto direto em algumas questões, como a leitura em papel, né? Análise crítica dessas questões, ou pontos de vista diferentes. Então, mais um texto interessante aí falando dessa questão de aprendizagem, né? Então, por isso que quando eu mencionei que eu ia fazer uma aula de um eixo temático, a gente vai discutir um pouquinho de educação aqui. Analfabetismo funcional, né? Buscar os nossos 6 itens, vamos lá: sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada para esse tema, né? Novamente, eu não coloquei em questão no Brasil aqui, mas subentende-se que seja isso, tá? Iletrismo, iletrado, apedeuto, leigo, desconhecimento, um desconhecedor, que tem agnosia, né? A gnose é o A de negação, gnose, conhecimento. Então, não conhece o a-sofia, né? A questão do A também, é grego a negação, e sofia seria a sabedoria, né? Desinformação, ignoração. É difícil encontrar um sinônimo, assim, e tem que tomar muito cuidado aqui para alguns sinônimos depreciativos num tema como analfabetismo funcional, tá? É importante ter muito cuidado na hora de escrever isso num texto. Né? Funcional, entendimento, entender, viabilidade operante, que é basicamente o significado do analfabetismo funcional. Léo, mas eu não quero colocar um sinônimo direto dessas palavras do analfabetismo e do funcional. De fato, é um pouco mais difícil. Então, você pode colocar uma frase que sintetiza isso, né? Que já vamos ver daqui a pouco o que significa o analfabetismo funcional, como já vimos no texto motivador. Brasil, nacional, estado, pátria, brasileiro, nação brasileira, brasilense, brasílico. Então, está aí nosso tripé de leitura de comando. Para além da redação, novamente, as discussões são necessárias, o tema aberto é fechado. Aqui, como eu disse, analfabetismo funcional em questão no Brasil é um tema fechado em relação ao analfabetismo funcional. Porém, estamos falando aqui de um assunto que é analfabetismo, né? O tema delimita mais essa questão, que é especificamente um analfabetismo funcional, mas nós estamos falando de um eixo temático que é a educação, então eu quero abordar isso na aula de hoje. Né? Então, o analfabetismo, essa abertura que eu estou dando aqui para esse tema permite, né, permite fazer uma abordagem também mais ampla no meu texto. Os textos motivadores meio que delimitam isso, né? Então, assim, por isso que é a importância de ler os textos motivadores, né, a coletânea, os textos de apoio que a gente chama, porque vocês percebem ali que os textos motivadores que eu coloquei são um pouco mais abertos. Então, isso dá uma viabilidade que vocês sejam abertos também. Alguns textos, algumas redações, porém, vão ser bem fechadas e vocês não podem se abrir tanto, né, ainda que um aluno que tenha capacidade de argumentação, né, colocando isso para um assunto temático, ele consegue argumentar bem aí.
né? O que é o analfabetismo funcional? Uma pergunta importante, uma vez que o tema é esse, né, especificamente. Vamos falar primeiro o que é analfabetismo, né, no sentido etimológico, né, em relação à etiologia da palavra. Analfabeto, né, an mais alfabeto, que seria sem alfabeto, designa qualquer pessoa que não conheça o alfabeto, então não conhece ou não saiba ler e escrever. E analfabetismo, portanto, a condição, então é uma condição, né, de quem não conhece o alfabeto, não conhece, a pessoa tem agnose em relação ao alfabeto, ou não sabe ler e escrever, certo? Quando surgiu o tema, eu poderia colocar essa informação como uma estratégia introdutiva para a introdução do meu tema, sim, né? O termo analfabeto remonta, pelo menos aí ao século VI depois de Cristo, aplicado ao imperador Justino, do Império Romano do Ocidente, e utilizado já então como conotação pejorativa de pessoa muito ignorante. Então, tem história o termo, né? Essa avaliação negativa era dirigida apenas a aspirantes ou titulares de determinados cargos ou funções que requeriam domínio da leitura e da escrita. Só a partir do século XVIII começou-se a cobrar do povo tal domínio, né? Fato este que acarretou mudança profunda no conceito de analfabetismo como na extensão de sua aplicação. É bem interessante aqui, né? Então, há uma expansão em relação ao termo analfabetismo, né? Que é restrito a um grupo, no caso, a alfabetização restrita a um grupo, e a partir do momento, né, principalmente ali em meados do século XVIII, né, que começou a cobrar do povo, né, o domínio também, do letramento. Alfabetização, tá? Logo se reconheceu que essas duas competências, de um lado, saber ler e escrever, de outro, saber responder adequadamente às demandas sociais de uso da leitura e da escrita, envolviam processos linguísticos e cognitivos bastante diferentes. Como consequência, passou-se a designar por uma outra palavra, né, letramento, o desenvolvimento de habilidades do uso social da leitura e da escrita, e a designar com a palavra alfabetização especificamente a aprendizagem de um sistema que converte a fala em representação gráfica, transformando a língua sonora do falar e do ouvir em língua visível, do escrever e do ler, a aprendizagem de todo o sistema alfabético, né? Então, nós estamos falando de analfabetismo em relação a um processo que é alfabetização. Então, por isso que eu trago esse slide, para justamente deixar bem claro o que é alfabetização, né? Tem a ver, então, com ler e escrever, mas tem a ver também com saber responder às demandas sociais, né? Assim, a alfabetização, atualmente, é entendida como a aprendizagem de um sistema de representação de cadeia sonora da fala para a forma gráfica da escrita, tá? O sistema alfabético e das normas que regem o seu emprego, tá? Entendido que é a alfabetização de uma forma bem direta, né, sem grandes rodeios aqui. Segundo o INAF, né, o que é o analfabetismo, né? É a capacidade de compreender, né, o analfabetismo funcional aqui, né, não o analfabetismo em si. O analfabetismo funcional é a capacidade de compreender, utilizar e refletir sobre informações contidas em materiais escritos para ampliar conhecimentos e participar da sociedade. Isso nos mais diversos âmbitos, como em meio à família, à comunidade, ao consumo, à educação formal continuada, ao trabalho, à política e à religião. O conceito abrange duas... No caso, pessoal, perdão, tá? Aqui, esse conceito é o que seria o alfabetismo, tá? Então, que é o letramento, né? O que é um ser alfabetizado? É aquele que abrange duas dimensões, o letramento e o numeramento. Tá? Aqui, provavelmente, quando eu estava fazendo o slide, eu deixei a palavra analfabetismo, mas é segundo o indicador de analfabetismo funcional, o INAF, nós iremos utilizar como referência para alguns dados daqui a pouco, mas aqui o título do slide não é analfabetismo. O título do slide é ainda falando sobre o que é alfabetização. Na verdade, aqui estou falando sobre a questão do processo de alfabetização, certo? Porque eu iniciei a aula mencionando que é analfabetismo. Nesse slide aqui, eu falo sobre alfabetização, e aqui estendo um pouco mais o conceito, né? Então, vamos lá. Envolve, então, a alfabetização, o letramento, que é a habilidade de ler e escrever,
diferentes gêneros, com coerência e compreensão crítica, e o numeramento, ou seja, a capacidade de construir raciocínio e usar matemática para entender as demandas cotidianas. Então, os números também são considerados um alfabeto, né? Um alfabeto específico, né? Então, vamos lá, vamos focar nessa primeira parte aqui em relação ao tema especificamente, tema da nossa redação, que é analfabetismo funcional. Léo, quais são os níveis de alfabetismo, né, segundo aí a escala do INAF, que nós iremos utilizar na aula de hoje, os estudos desse grupo. Vamos lá. Analfabetos funcionais e funcionalmente alfabetizados. Eles dividiam as 2011 dessa forma, nós iremos focar aqui em 2015, né, os 5 níveis mencionados. Então, tem o analfabeto e tem o rudimentar. Ambos são considerados, pelo INAF, analfabetos funcionais. Então, nesse grupo de analfabetos funcionais, segundo eles, há aí o analfabeto e o rudimentar. Os funcionalmente alfabetizados se dividem em elementar, intermediário e proficiente. Aqui é só uma classificação em relação aos grupos. Então, o que é cada um desses grupos, né? Um analfabeto, um rudimentar, um elementar, um intermediário e um proficiente. Então, está aqui. Não vou fazer a leitura especificamente de todos, né? Vamos pegar aqui o que é o analfabeto, né? Corresponde à condição dos que não conseguem realizar tarefas simples. Envolve a leitura de palavras e frases ainda que uma parcela consiga ler. Números familiares. Tá? Uma parcela consegue ler. Tá? O que seria o proficiente, né, na outra faixa aqui? Tá? Elabora textos de maior complexidade, com base em elementos de um contexto dado e opina sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto. Interpreta tabelas e gráficos envolvendo mais de 2 variáveis, resolve situações e problemas relativos a tarefas de contextos diversos. Então, né, há uma boa diferença entre os dois grupos. E aqui temos o rudimentar, o elementar e o intermediário. Não vou fazer a leitura aqui. Se você quiser, você pode ler depois. Um pouco de história, né? No Brasil, até o final dos anos 1870, saber ler e escrever nunca fora condição para votar. Bastava comprovação de renda, então voto censitário, né, o voto pela renda, exigida pela Constituição do Império. Quando, porém, ocorreu a reforma eleitoral pela introdução do voto direto, pela Lei Saraiva, ali na década de uns anos, né, de 1880 e 81, o Partido Liberal, então, no poder, acabou por excluir votos dos analfabetos sob o argumento de que o analfabetismo, olha só, pessoal, representava ignorância, cegueira, pauperismo, falta de inteligência e de discernimento intelectual, incapacidade política, até marginalidade e periculosidade. A condição de analfabetismo transformou-se, assim, repentinamente numa estigma, numa marca negativa excludente. Léo, por que traz esse slide? Possibilidade de estratégia introdutiva, um pouquinho de história para o texto de vocês. Eu acho sempre uma ideia interessante. E vocês podem utilizar a estratégia introdutiva baseada em história para as redações de vocês. Né? A redação do Enem sempre tem, na verdade não sempre tem, mas eu gosto de, quando eu faço a redação do Enem, utilizar um fio histórico de início, meio e fim, né, de passado, presente e futuro. Certo? Léo, quantos analfabetos no Brasil? A gente já viu ali no texto motivador, que essa média aí variando aí de 6,8 para 6,9 nessa matéria super recente da EBC de 2020, né, baseado na PNAD do IBGE. Apesar da queda, que representa cerca de 200 mil pessoas, né, entre esses anos de 2019 e 2018, o Brasil tem ainda 11 milhões de analfabetos. Né? Como eu tinha falado para vocês, esse número varia um pouco, mas aqui em geral, 11 milhões. Né? Aqui, ó, nesse ranking aqui da Unesco, em 2014, apresentava o Brasil em 8º lugar, né, no ranking de países no mundo com mais analfabetos. Né? E aqui apresentava um número de 14 milhões, por isso que eu mencionei que às vezes esses dados variam, né, variam um pouco. Então, o Brasil aí está nesse contexto junto com outros países. O Congo aparece em 10º, a Indonésia aparece em 9º, o Egito em 7º, Etiópia em 6º, Nigéria em 5º, Bangladesh em 4º, Paquistão em 3º, China em 2º e Índia em 1º lugar. Né? É claro que são em números absolutos, né, de população e não em relação a
a porcentagem populacional. Então, aqui eu trago duas questões jurídicas, né? São dois planos. A gente tem o Plano Nacional de Alfabetização, né? PNA, Plano Nacional de Alfabetização, e aqui o PNE, Plano Nacional de Educação. Né? Estamos falando de um eixo temático educacional, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, na PNA, né, a ênfase da alfabetização no primeiro ano é uma das novidades. Esse aqui é um texto, também matéria um pouco mais recente, né, então fala aqui também sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que define o mínimo que os estudantes devem aprender em cada etapa do ensino. Tá? Aqui, ó, houve uma alteração, tá? O que essa alteração diz? Que as crianças fossem alfabetizadas, né, até o segundo ano do ensino fundamental, que geralmente acontece aos 7 anos, pelo Plano Nacional de Educação, PNE, com essa lei 13.005 de 2014, as crianças devem ser alfabetizadas no máximo até o final do terceiro ano do fundamental, ou seja, aos 8 anos de idade. Houve, digamos, uma antecipação desse processo, né? Por que eu trago essa matéria? Porque talvez isso possa estar no radar de quem faz a prova, não sei. Então, por isso que eu trouxe essa informação. Em relação aqui ao Plano Nacional de Educação, né? Reduzir a taxa de analfabetismo está entre as metas do Plano Nacional de Educação, pela mesma lei que eu mencionei anteriormente, que estabelece que deve ser feito para melhorar a educação no país até 2024, desde o ensino infantil até a pós-graduação. Pela lei, em 2015, o Brasil deveria ter atingido a marca de 6,5 de analfabetos entre a população. Essa taxa chegará a zero, tenderá a zero aí em 2024, mas olha só o que fala aqui a pesquisadora do estudo. A gente percebe que chegou em 2019 com a taxa nacional próxima à meta de 2015. Então, estamos um pouco atrasados. Em relação à idade do grupo de analfabetos no Brasil, a maior parte se concentra em idosos, né? É uma taxa que vem baixando ao longo do tempo. Em 2017 era 7,2. O analfabetismo está mais concentrado entre as pessoas mais velhas, uma vez que os jovens são mais escolarizados e, portanto, vão registrar um indicador menor. Apesar de ter registrado queda, os dados mostram que 18% daqueles com 60 anos ou mais são analfabetos. Né? Então, houve uma pequena melhora aí, em relação a 2016, por exemplo, mas o que esse slide quer trazer para vocês é que com notícias recentes a gente tem base que o maior índice de analfabetismo no Brasil é pela parcela idosa. Por que tu menciona isso? Para entendimento do tema, por uma boa estratégia argumentativa, que seria uma opção, e entra naqueles desafios da terceira idade, né, ou os desafios da inversão da pirâmide etária, teremos cada vez mais essa população que, por N motivos, pelo avanço aí das áreas da saúde, por exemplo, possuem melhor qualidade de vida e vão lidar com essas questões por mais tempo. Né? Então, é um grupo aí que exige uma atenção. Cor e raça. Né? Em relação aos brancos, a taxa de analfabetismo é de 13,6%, entre os com 15 anos ou mais. A diferença aumenta, então, em relação à população preta e parda, os critérios aí chegam a 8,9%. A diferença aumenta entre os mais velhos, novamente aqui, enquanto aí 9,5% dos brancos não sabem nem escrever, entre os pretos e pardos, esse percentual é cerca de 3 vezes maior. Então, um pouquinho aqui, quando eu mencionei o texto motivador lá no final, de um deles, que há uma diferença sociodemográfica aqui, esse é um dos fatores bem nítidos que em relação à cor e raça e o analfabetismo no Brasil. Né? Algumas regiões também demonstram uma diferenciação geográfica. Né? Sul e Sudeste têm menores taxas, o Norte e o Nordeste têm um maior percentual de analfabetos, que aí chega a 13,9%. Né? Aqui no Sul e no Sudeste, 3,3%, Centro-Oeste 4,9%, Norte 7,6%. Né? Entre os que têm 60 anos ou mais, as taxas são 9,5% na região Sul, 9,7% no Sudeste, 16,6% no Centro-Oeste, 25,5% no Norte, 37,2% no Nordeste. Então, olha o índice, né, com 60 anos ou mais, no Nordeste aqui, como ele se eleva, por exemplo. Né?
A região Nordeste foi a única a apresentar leve aumento na taxa de analfabetismo entre 2018 e 2019. Tá? Entre os mais jovens, praticamente se manteve. Segundo o IBGE, a maior parte do total de analfabetos com 15 anos ou mais, 56,2%, o que corresponde a 6,2 milhões de pessoas, vivem na região Nordeste, 21,6%, o equivalente a 2,4 milhões de pessoas no Sudeste. Então, somando 47,2% com 21,7%, já não é uma população considerável, somente considerando o Nordeste e o Sudeste aqui, né? Em relação a anos de estudo, tá? O brasileiro estuda em média 9,4 anos. Tá? O dado é coletado entre as pessoas com 25 anos ou mais. Com relação à cor e raça, segundo o IBGE, a diferença foi considerável, mostra o estudo. As pessoas brancas estudam em média 10,4 anos, enquanto pardas e pretas estudam em média 8,6 anos, ou seja, uma diferença de quase 2 anos entre os dois grupos. Então entra novamente lá no viés de diferenças sociodemográficas que poderiam ser abordadas numa redação como essa, um pouco mais aberta. As regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste têm médias de anos de estudo acima da média nacional, com 10,1, 9,7 e 9,8 anos, respectivamente. As regiões Nordeste e Norte ficaram abaixo da média do país, com 8,1 anos e 8,9 anos. Claro, vocês não precisam decorar esses números. É uma opção, né? Eu posso decorar e citar, claro que sim, mas eu sei que vai ser difícil vocês lembrarem. Aqui é só para vocês entenderem essa relação de anos de estudo, uma média de anos de estudo no Brasil, né? Aí 48,8 em 2019 que concluíram o ensino médio. Entre os brancos o índice é um pouco maior. Essa diferença, de acordo com o IBGE, caiu um pouco, porém se manteve um patamar elevado, indicando que as oportunidades educacionais eram distintas para esses grupos, né? O IBGE pondera também que, apesar dos avanços, mais da metade, equivalente a 51,2%, da população de 25 anos ou mais, não completaram a educação escolar básica, não completaram. A gente vai discutir daqui a pouco alguns motivos para evasão e abandono de escola, né? Então, aqui seria uma das possibilidades para esse não completar a educação, né? Essa pesquisa aqui demonstra o que em dados, tá? Que analfabetos funcionais no Brasil correspondem a aproximadamente 29% da população, que é um valor bem alto, né? É um valor bem alto. Então, vamos lá, ó. A proporção por níveis de escolaridade. Então, essa pesquisa aqui é do INAF, de 2018, certo? Tá, referência, sempre no cantinho esquerdo tem referência do que estamos falando. A proporção por níveis de escolaridade na população, de 15 a 64 anos na amostra do INAF, tá? Então, basicamente aqui ele só quer mencionar, né, que houve um crescimento, por exemplo, dessa população, né, base do estudo aqui, para ensino superior ou mais, né, foi de 8% para 17%. Por exemplo, em relação à pesquisa, né, uma redução aí desse índice de ensino fundamental nos anos iniciais, né? Mas o mais importante vem na sequência. Esse dado aqui poderia ser utilizado se vocês forem pesquisar um pouquinho, vocês vão perceber isso, que escolaridade por grupos de analfabetismo. No ensino superior, 4% são analfabetos funcionais. Tá? Isso é um dado que poderia ser abordado. Analfabetos funcionais no superior, 4%. Não, será que não é mais? Pode ser. Será que não é menos? Pode ser, mas talvez seja mais, né? Funcionalmente alfabetizados, tá? 96% aqui nesse grupo. Em relação, assim, ó, a pessoas que não têm nenhuma escolaridade, né? São poucos que não têm nenhuma escolaridade que são alfabetizados, né? A maioria é analfabeto funcional aqui, nesse grupo. E a média vai caindo e vamos crescendo em relação aos funcionalmente alfabetizados, né? Aqui ele menciona que 13% são analfabetos funcionais no ensino médio. Talvez também seja mais alto aqui, né? E depende da referência, de fato, vocês vão ver que é maior esses números aqui.
Então, como eu disse, 4% aí de analfabetos funcionais, né? Tem um grupo, por exemplo, assim, nos anos iniciais, né, pessoal? A gente tem 70% aqui, e esse índice vai baixando, é claro. Funcionalmente alfabetizados, obviamente, vai crescendo também. Só para a gente ter um parâmetro geral aqui da distribuição da população dessa pesquisa. A distribuição da população por níveis de alfabetismo e sexo, proficiente, no total aqui é 12% da amostra, 12% da amostra, num nível mais sofisticado, né, naquela separação que a gente mencionou. Temos analfabeto, temos rudimentar, temos elementar, temos intermediário e proficiente. Então percebam que o nível proficiente parece com 12%, né? Analfabetos funcionais aqui no total, né, 29%, e os funcionalmente alfabetizados, 71%. O feminino aparece com mais, né, índices aí de funcionalmente alfabetizados, né, e o masculino com mais analfabetos funcionais, né? Distribuição da população pesquisada por níveis de alfabetismo e faixas etárias. Léo, qual a faixa etária aí que tem maior quantidade de analfabetos funcionais? Colocam aqui nos mais idosos, né? Nos mais velhos, com maior faixa etária, como melhor preferir nem chamar, e funcionalmente alfabetizados. Ó, a gente tem aí no intervalo de 15 a 24 anos da amostra, né? De 15 a 24 anos. Níveis de escolaridade por cor e raça, né? Branca, parda, preta e branca, né? A gente tem, por exemplo, a ensino superior mais, né? Branca 25% aqui, preta 12% e parda 15%. Níveis de escolaridade por raça, vamos pegar os extremos, né? Nenhuma, branca 3%, preta 8% e parda 5%. Então, vocês poderiam talvez articular esses dados numa discussão sobre acesso, por exemplo, não sei, seria uma ideia aqui. Distribuição da população por grupos de alfabetismo e cor-raça. Funcionalmente alfabetizados, tá? Percentualmente falando, a gente tem um pouco mais aí em brancos também, né? Depois pardo e depois preto. Os analfabetos funcionais, temos 35% em preto, depois 70% em pardo e depois 23% em brancos, tá? População por situação de trabalho, nível de alfabetismo, tá? Analfabeto que está trabalhando, 46%. Proficiente que está trabalhando, 71%. Ou seja, que já nos dá um alerta, que é em relação ao acesso, que seria uma consequência desse problema que eu poderia ser abordado na redação, que é o acesso ao trabalho, né, as possibilidades de trabalho para esse grupo. Podemos ver, por exemplo, aqui, que dona de casa aparece em 19%, é a maior da amostra, né? Mas um dado interessante, né, também aqui, ó, que está desempregado, né, e procura o primeiro emprego, um analfabeto com 14%, enquanto o intermediário 21%, um proficiente 18%, o elementar 24%, ou rudimentar 27%. Então, algum motivo aqui, né, leva a ter mais desemprego, ou procura o primeiro emprego, um nível, nesse caso, elementar, rudimentar, intermediário, proficiente, em relação ao analfabeto, né? Só um comparativo de extremos. E a maioria dos analfabetos aposentados aqui na escala, que evidencia o dado anterior que a gente viu em relação à idade, né? Distribuição da população pesquisada por grupos de alfabetismo no setor da economia em que trabalhavam o trabalho, né? Por exemplo, serviços domésticos no analfabeto, bem prevalente aqui, junto à agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, e depois a construção civil, os três, né, principais.
Aqui, percentualmente falando, a gente tem no proficiente, vamos pegar os dois extremos, comércio, em primeiro lugar, depois a gente tem a educação, com 11%, e a gente tem aí prestação de serviços, com 7%, né? Também a gente tem aqui alojamento e alimentação, com 7%. Enfim, só uma caracterização de trabalho, né? Qual é a distribuição da população pesquisada por grupo de alfabetismo e o tipo da ocupação, né? O analfabeto, conta própria dentro ou fora de casa, 41%, serviço doméstico com ou sem carteira assinada, 25%, e pequeno produtor rural, 22%. Né? Vamos aqui ao proficiente, 39%. Atividade operacional, não especialista no setor público ou privado, 32%, também um índice mais alto. Coordenação, supervisão, empregado de nível técnico no setor público ou privado, inclui trainees, especialistas de nível técnico. E depois a gente tem aqui ainda conta própria fora ou dentro de casa, né? Alguns resultados, perdão o slide anterior, está errado aquilo ali, não atende para isso. Resultados. Os resultados de 2018, divulgados no início de 2019, confirmam esse ritmo, né? 3 em cada 10 brasileiros são considerados analfabetos funcionais. Então, 30% dos brasileiros são considerados analfabetos funcionais, por essa pesquisa, tá? E tem mais, o número de analfabetos subiu de 4% para 8% em 2018. Diferença aqui no ponto de vista estatístico aponta mais para uma estagnação do que para um crescimento, né? Uma boa notícia é que o analfabetismo é muito menor do que em jovens em relação, né, aos velhos. Então, ele está menor nos jovens, isso é algo que a gente já mencionou na aula hoje, né? 12%, né? 12% da população, coloquei aqui, ó, 12% da população está no nível proficiente, que é o nível mais elevado, né, de alfabetização, né? O resultado é preocupante, sim. A prova do INAF é feita para alguém que tenha cursado um ensino médio competente, né, que seja considerado proficiente. O problema é que as próprias aprendizagens do ensino médio em todas as disciplinas não acontecem por falta de conhecimentos estruturantes que vêm dos anos anteriores. Aqui é algo que vocês provavelmente conhecem, né, que é um sistema de ensino que deveria ser pensado, né? Então, a ausência aí de bagagem, enquanto isso impede o aluno de avançar. O ponto crítico está mais no Fundamental 2, segundo essa professora pesquisadora. Os dados mostram que os primeiros anos do Fundamental têm feito diferença no desempenho, mas o salto de quem fez Fundamental 2 em relação ao que parou no Fundamental 1 não é grande coisa. E se não vai tendo consequências no ensino médio e no ensino superior. Os garotos entram nessas etapas e não conseguem acompanhar. Isso é bastante comum, né? Os alunos desistirem dos cursos, principalmente cursos de exatas, pela questão de bagagem ali, de conteúdo, né? Ainda existe uma ideia, complementam a matéria, difícil de desconstruir no senso comum, que entende a alfabetização como processo binário. Ou você é ou você não é. Se você sabe codificar e decodificar a escrita, é alfabetizado, e, portanto, podemos começar a ensinar história, geografia, etc. Isso não é verdade, a escola não deve assumir, ainda que está letrando, que é alfabetizado. A competência leitora é algo que precisa ser desenvolvido durante toda a vida escolar, de forma sistemática. Esse desenvolvimento só acontece à medida que o aluno é exposto a novos gêneros, novos tipos de texto. Ele está mencionando a questão do estímulo, né, pessoal? Do sistema não ser binário, né? Para evitar essa limitação de repertório dos alunos, né? Em relação à fragilidade, ó, acho que temos que ter duas grandes bandeiras. A primeira é de que a escola não produza mais analfabetos funcionais. Olha que interessante essa passagem, ó. Não faz sentido a pessoa investir 10, 12 anos da sua vida nos estudos e não conseguir ler e escrever com competência. Isso é um desperdício da nação. E aí, nesse ponto, tem uma questão forte, que é a garantia de equidade. É fácil melhorar a educação para os melhores. O desafio, olha só que interessante aqui, novamente. O desafio está nos contextos mais frágeis, nos lugares onde os educadores são piores. Dá umas aulas de analfabetismo funcional? Mas eu estou mencionando essa questão também de fragilidade. Ou, o tema analfabetismo funcional é a pessoa que lê e não entende. Aqui. Né? Será que estamos dando a atenção necessária para esses indivíduos aqui? Revitalização do EJA também é uma outra questão.
como eu mencionei na aula hoje, os idosos são um grande grupo, né? Então, seria uma outra bandeira aí de melhoria nesse processo, a educação de jovens e adultos, para minimizar a questão do analfabetismo funcional, né? Antigamente existia o Mobral, né, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, implementado na ditadura de 68, que era algo limitado aí à alfabetização. Temos aí o Plano Nacional de Educação, PNE, que eu citei, a BNCC, praticamente ignora essa parte, mas a realidade hoje é outra, inclusive porque o poder público, o público da EJA, perdão, tem ficado cada vez mais jovem, recebendo aqueles que por alguma razão não conseguiram seguir o curso normal. Ela menciona assim, ó, precisamos de um projeto de nação em que a empregada doméstica semi-analfabeta seja vista como sujeito de direito. Eu até trouxe como repertório para a nossa aula de hoje, de filmes para esse tema, para esse eixo temático, para esse assunto, o filme Que Horas Ela Volta, né? É um filme bem interessante. As redes sociais, a gente já viu aí sobre a questão do WhatsApp, do Facebook e do Instagram, o uso por analfabetos funcionais e alguns impactos, como a transmissão de fake news, né? A maior parte de proficientes usando redes um pouco mais complexas em relação aos comentários, por exemplo, que é o Facebook, né? Não que isso impeça, mas a falta de repertório, então, faz com que o acesso a essa plataforma seja mais limitado. Não vão tirar proveito total da plataforma, etc. Né? Esse aqui é o índice que já estava lá no nosso texto de apoio, eu não vou ler ele novamente, tá? Fake news, aqui é algo que eu trouxe, né, no mesmo texto. Um dos reflexos do baixo nível, né, de analfabetismo no contexto digital é que as pessoas ficam mais vulneráveis à desinformação, especialmente memes, imagens manipuladas e usadas em contexto falso. Para especialista, tá, Christine, The News Literacy Project, o primeiro passo é garantir que as pessoas, independentemente dos seus níveis de leitura, compreendam que a desinformação pode vir por diferentes canais, procurando imagens manipuladas e vídeo espalhar rapidamente, tá? Então, em relação a fake news, e o que isso poderia ter relação aí com o analfabetismo funcional. Família também é outra questão. Esse estudo aqui do IPED de 2019 aponta que quanto menor a escolaridade da mãe, menor o nível do alfabetismo. A probabilidade de ser um trabalho remunerado e as habilidades para o manuseio de tecnologias por parte dos filhos. Tá? A análise se baseia em dados da pesquisa do INAF, também no que diz respeito à população da faixa etária entre 25 e 64 anos, cujas mães não tiveram nenhuma escolaridade, quase metade não tem trabalho remunerado. Então, o impacto da família para o indivíduo, né, na outra ponta, 78,8% daqueles cuja mãe tem ensino superior completo ou incompleto estão trabalhando. Então, aqui 50% não trabalha, aqui, né, 78,8% trabalhando, certo? Com a mãe com ensino médio completo, ensino superior completo, perdão, ou incompleto. Algumas mudanças, tá? Algumas mudanças. De acordo com o estudo O Peso do Passado no Futuro do Trabalho, a transmissão intergeracional do letramento, poderia colocar entre aspas aqui, uma vez que é uma citação de uma obra, de uma pesquisa, né? Esses filhos também têm maior dificuldade para lidar com interfaces digitais, cada vez mais utilizados no mundo do trabalho. Metade deles não consegue realizar depósitos ou saques em caixas eletrônicos ou conseguem com dificuldade. Tá? Impactos na vida do indivíduo, né? O pesquisador do IPEA, Luiz Cláudio Cutuba, ressalta no estudo que em 1970, cerca de 1/3 da população brasileira era analfabeta, enquanto 29% eram analfabetos funcionais em 2018. Então, olhem essa diferença, né? 1/3 era analfabeto e agora 1/3 é analfabeto funcional. Não, melhoramos, melhoramos. Temos que melhorar ainda mais? Temos que melhorar ainda mais, né? E a alta escolaridade não significa alta proficiência. Aqui é um aspecto bem importante, né? A alta escolaridade não significa alta proficiência, né, pessoal? Então, não é que... até pelo dado que eu mencionei, que 4%, né, segundo a pesquisa também do INAF, 4% de pessoas em ensino superior são analfabetos funcionais. Né? E esse índice aí, em diversos outros canais, vocês vão ver que tem pesquisas que indicam que
porque essa porcentagem é maior, né? Um quarto dos brasileiros com nível superior tem nível elementar de letramento. Essa baixa qualificação da parcela tão significativa da população ajuda a explicar a situação das altas taxas de desemprego e subemprego, que é um outro tema importante, né? Desemprego e subemprego. Não, analfabetismo funcional com desemprego e subemprego, sim, a gente viu nos dados da pesquisa ali, as tabelas com as porcentagens, né? Vocês lembram? Impacto social, é óbvio que existe um impacto social bastante importante, né? Baixo indicadores de saúde, maior dependência de programas de assistência, ou a permanência desses problemas, né? Não questiono aqui, a questão do programa de assistência para alguém que precisa, né? O que podemos questionar aqui até como argumento é a permanência desses programas sem, né, talvez incentivar o indivíduo para que ele possa buscar outras opções, né? O maior envolvimento com crime, outra questão delicada, a violência urbana também, e a baixa autoestima. A análise do IPR recomenda atenção especial às famílias mais vulneráveis, com ampliação do acesso e da permanência das crianças na educação infantil integral, de modo que haja menos defasagens em relação àquelas vindas de ambientes familiares, onde o nível de cultura é maior. Né? Então, fazendo um comparativo aqui. Mas também tem um outro problema educacional no Brasil, que é a evasão e o abandono, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Aqui, ó, esse aqui é um documento da Unesco, tá, pessoal? Um documento da Unesco de 2014, tá? Então, o que diz ali? Ó? Desempenha um grande papel no desenvolvimento, no crescimento financeiro dos países em desenvolvimento. Alfabetização, né? O Brasil serve como exemplo claro para ilustrar a correlação entre escolaridade, alfabetização e classe econômica, tá? O que ele menciona ali, ó? Como ator emergente no mercado financeiro, a situação econômica do Brasil é dificultada pela falta de investimento em educação por parte do governo. O governo brasileiro gasta, em média, 15% do PIB per capita com cada aluno na educação formal, primária a terciária, em comparação com 25% nos países desenvolvidos mais ricos. Então, aí dizendo que o governo brasileiro gasta menos, comparativamente falando. Como 14 milhões de jovens e adultos brasileiros ainda são analfabetos, então, olha o índice aqui que eu tinha falado lá naquele gráfico, que o Brasil estava, né, com 14 milhões de analfabetos. Então, está aqui a referência, né, da Unesco. Então, é preciso aumentar o investimento em educação a fim de diminuir a disparidade econômica, aumentar o capital humano e alcançar a alfabetização para todos. Né? A proposta de intervenção seria possível. Eu poderia pegar a questão da disparidade econômica, né? Questão do capital humano, questão de alfabetização num desenvolvimento e... Claro que sim, claro que sim. Alguns impactos, então, aí, ó. Analfabetismo, escolaridade e nível de renda. Né? Aqui tem o extrato da renda, a média de anos de escolaridade, a taxa de analfabetismo e a combinação da taxa de analfabetismo absoluto e funcional, tá? Pobreza extrema, pobre, vulnerável e não pobre, tá? Dividiu em 4 aí. 3,4 média de anos de escolaridade, a taxa de analfabetismo 32,7. Não pobre, 9,5 média de anos de escolaridade, 2,3 de analfabetismo. Aqui ele não considera, eu acho que ele não considera o analfabetismo funcional. Talvez ele tenha incluído aqui na taxa de analfabetismo o analfabetismo funcional, né? Então, essa nota técnica tem por objetivo contribuir para o debate sobre o futuro do trabalho, né? Filhos de mãe com baixa escolaridade apresentam maior chance de terem dificuldades no uso das tecnologias da informação e da comunicação, as TICs, né? Competência cada vez mais relevante no mercado de trabalho. E poucos deles conseguem obter altos níveis de letramento. Forma-se um ciclo vicioso, no qual o baixo letramento resulta em menores oportunidades de participação tanto no mercado de trabalho quanto em qualificação em programas para adultos, menor remuneração, piores indicadores de saúde e maior dependência de programas de assistência social, que era o que eu tinha falado anteriormente. Além do custo social, o elevado contingente de pessoas com baixo letramento representa um custo financeiro para a sociedade. Segundo o INAF, a porcentagem de analfabetos funcionais era de 29% em 2018, dos que encontravam no nível de alfabetismo alimentar era de 34%. Entre os que têm nível superior, 4% são analfabetos funcionais e um quarto tem nível elementar de alfabetismo. Isso é o que a gente já tinha visto também, né? Essa baixa qualificação de parcela tão significativa da população ajuda a explicar a situação de altas taxas de desemprego e subemprego. Também já comentamos isso. Seria uma outra questão a ser discutida numa redação como essa.
Em um cenário futuro na qual se vislumbra a automatização de tarefas, com o aumento da demanda por habilidades de processamento de informação e cognitivas de ordem mais elevada, mais discussão, né? Para atuar na causa do problema, é interessante focalizar nas vítimas mais vulneráveis, né? Com estímulos tais como ampliação de educação infantil e educação integral, para as crianças possam entrar e permanecer no mundo escolar com menos defasagens em relação àquelas que vêm de ambientes com menor nível cultural. Isso aqui a gente tinha comentado, né? Constituição, artigo 205, poderia ser utilizado? Poderia ser utilizado o artigo 205, a educação é direito de todos e dever do Estado, né, e da família. Abandono, problema muito grande no Brasil, muito grande, o abandono acontece. Qual a diferença, né, do abandono para a evasão? Né, abandono ocorre quando o aluno deixa de frequentar as aulas, tá? De evasão diz respeito à situação que o aluno abandonou a escola ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não efetuou a matrícula. Então, o não efetuar a matrícula, né, caracteriza a evasão no ano seguinte, enquanto o abandono é deixar de frequentar as aulas. O censo escolar de 2017 aponta que o maior gargalo está no primeiro ano do médio. A taxa de reprovação é quase 16%, de abandono é 7,8%. São números altos se vocês pegarem a quantidade total de alunos nesses períodos, né? Em 2018, cerca de 4 em cada 10 brasileiros de 14 anos não concluíram o ensino médio. 4 a cada 10. O estudo também mostrou que 62% dos jovens ouvidos não frequentavam mais as escolas e que 55% pararam os estudos aí no ensino fundamental. Números também altos, né? Na PNAD contínua. O abandono aí, alguns motivos, ó. O perfil do jovem, né? Algumas justificativas para desistência. Não, poderia abordar algumas justificativas para abandono escolar nessa relação? Poderia. Para ajudar a família, os familiares, problemas familiares, ou por problemas familiares, né? Problemas com professores, falta de professores, preguiça ou cansaço aparece aqui. Por causa do trabalho, não gostava, gravidez na adolescência, maternidade precoce, um dos primeiros temas que a gente comentou no ano, para seguir a carreira artística, né? O gargalo educacional, né? Dos 10 milhões de brasileiros com idade entre 15 e 17 anos, apenas metade está matriculado no ensino médio. Tá? Cerca de 13 milhões, ou 29,5% desses jovens estão restidos no ensino fundamental, então estão atrasados, hein? Por volta de 1,7% de jovens, ou 16,3%, abandonaram a escola, dos quais 61,7% nem trabalham nem estudam, a geração nem, né? A termologia nem. Apenas 659 mil, ou 6,2%, dos que deixaram a escola trabalham, ou seja, dessa porcentagem que de fato deixou a escola, a porcentagem dos que trabalhavam não era tão elevada, era 6,2%. Né, que uma das justificativas era que por causa do trabalho, né, mas não só ela. Tá? Entre 99 e 2011, mais que dobrou a proporção dos que largaram o ensino médio, foi de 7,4% para 16,2%. Né? Então, a maior desses que abandonam não tem filhos, estão solteiros, têm entre 18 e 19 anos, querem voltar à escola e concluir o médio, estão empregados 60,5%, né? Mas aqui entra um pouquinho em contradição, né? Porque aqui apareceu um 6,2%. Os que deixaram a escola trabalham. Talvez seja só no gargalo aqui, né? Nesse gargalo de 15 a 17 anos, agora eu entendi, tá? 58,4% já repetiu de ano, 33,8% estão em busca de trabalho, 31,9% dos que trabalham consideram o diploma a principal razão para ir à escola. Então, em busca do diploma. Então, o que diz aí a diretora-presidente da comunidade educativa SEDAC, Tereza Pérez? Afirma que o comprometimento da equipe escolar com o processo de aprendizagem de cada um é crucial para garantir a permanência do aluno na escola. Se a escola se distancia das necessidades dos estudantes, não se relaciona, se isola e abandona o contexto daquela comunidade, quem é que abandona quem? São os estudantes que abandonam a escola, como muitos falam, ou é a escola que abandona o aluno? Quem abandona quem aqui? Então, alguns aspectos que poderiam ser abordados aí numa redação também. Ó. Fatores como a atuação dos gestores e professores, formação de profissionais e condições de trabalho que determinam o clima de sucesso na escola, segundo especialistas. Se pensarmos que hoje no Brasil temos 40% dos alunos em distorção e idade série,
Isso significa que 40% já repetiu pelo menos 2 vezes. Quem sofre sucesso na escola é o próprio estudante, tá? 40% com idade série distorcida. Bastante, né? Tem uma outra questão que eu trouxe aqui, que lemos muito pouco no Brasil, né? Aqui tem uma pesquisa, ó, Retratos da Leitura no Brasil, de 2016. A nossa média de leitura brasileira aí é 2,43 livros por ano. Pergunta que eu faço, quantos livros você leu no último ano? Ou as pessoas próximas aí que você conhece leram no último ano? As principais motivações, o gosto pela leitura, que impulsiona os leitores, né? Atração cultural, distração, motivos religiosos, crescimento pessoal, exigência escolar, atualização profissional, exigência de trabalho, né? Já a primeira razão apresentada para não ler é a falta de tempo. Mais de 40%. Então, lemos muito pouco no Brasil, né? A questão da violência, né? Violência dentro da escola, um outro fator aí, aqui falando mais de professores, né? O Brasil lidera o ranking de agressão contra docentes aí, feita pela OCDE, né? Lá no topo, a violência escolar no Brasil. Que poderia ser uma outra questão abordada no texto aqui, eu acho que é um pouquinho mais distante, mas vamos comentar. Dentre os professores ouvidos, 12,5% afirmaram ser vítimas de agressões verbais e intimidação de alunos. Em São Paulo, segundo um levantamento feito pela Globo News, os números de agressões a professores cresceu 73% em 2018 em relação ao ano anterior. Já dados divulgados sobre uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Professores de São Paulo apontam que mais da metade dos docentes da rede estadual de ensino já sofreram algum tipo de agressão, sendo mais comum verbal, discriminação, bullying, furto e roubo e agressão física, tá? É uma questão também que é difícil do profissional trabalhar, muitas vezes, né? Por N motivos aí. Algumas ações aí. Espaços comunitários de aprendizagem, que aparece também no documento da Unesco de 2014, né, para manutenção de uma cultura de aprendizagem pela conscientização da cidade em geral. Aqui, novamente, Curitiba, parece. Projeto Faróis do Saber, né, esses centros educacionais gratuitos incluem bibliotecas, outros recursos culturais e acesso gratuito à internet, tá? Através da primeira rede de internet pública no Brasil, que é um pouco mais antigo, novamente, matéria de 2014. Os faróis do saber, usados como locais para fins educacionais e para coordenação de capacitação para o trabalho e bem-estar social, atuam em conjunto com as escolas públicas em cada bairro. Então, aqui, poderia ser uma estratégia de intervenção de vocês, né? Que um outro problema, tá? Léo, mas tá dando muitos problemas, eu tô um pouco atrapalhado. Eu vou dar no final da aula aquele quadro resumo de todos os itens que eu trouxe, tá? Fiquem tranquilos. 7 a cada 10 alunos do terceiro ano do médio têm nível insuficiente em português e matemática. Entre os estudantes dessa etapa de ensino, menos de 4% têm conhecimento adequado nessas disciplinas. Esses são os dados SAEB, 2017. Ensino médio, né, etapa mais problemática da educação básica, foi classificado no nível 2 de proficiência em matemática. 71% dos alunos têm nível insuficiente de aprendizado, desses 23% estão no nível 0, o mais baixo da escala de proficiência. No português, 70,88% dos alunos têm nível insuficiente de aprendizado, sendo que 23,9% estão no nível 0, o mais baixo. Números complicados. Como é que a gente vai falar de analfabetismo funcional se em proficiência em português, né, com 70%, fica bem difícil de entender também, né? Entender o que se lê, né? Porque esse é um tema que envolve muitas questões, né? Envolve muitas questões. Então, aí está o insuficiente, o básico, o adequado, né? Insuficiente, básico e adequado, né? Inadequado em português, 11,9% no quinto ano, 2,87% no nono ano, 1,64% no terceiro ano, né? Claro, aqui, pessoal, em relação ao português, né? Só peguei a coluna da esquerda. Como é o nosso foco, eu não vou mencionar matemática aqui. Então, evolução aí das proficiências médias, né? Pelo SAEB, terceiro ano do médio em azul, no ano fundamental aqui em roxo, e um vermelho, um pouco mais claro, quinto ano do fundamental, né? Então, assim, pegando de 95 até 2017, um pequeno crescimento do quinto ano, uma estabilização do nono ano do ensino fundamental. Agora, o médio decaiu, né? Decaiu bastante aqui, essa proficiência média em língua portuguesa, né? Então, em 20 anos, praticamente, mais de 20 anos, né? Queda na evolução de proficiência média pelo SAEB.
Tem aqui em matemática, né, que eu não vou, também é minha DT, mas também a deficiência é muito grande no terceiro ano do médio, alunos com grande dificuldade nas exatas, né. PISA também, eu estou falando agora do SAEB, né, que é uma, que é uma organização brasileira, estou falando do PISA, né, que é internacional. Aqui isso, agora sim, pessoal, aqui é bem separado para vocês, aquele ranking que eu mostrei lá no texto motivador. Então, corrijo aqui o erro que eu cometi lá, né. Quando comparado com os países da América do Sul, o Brasil é o pior país em matemática, tá, empatado estatisticamente com a Argentina. Em ciências, o país também fica em último lugar, junto aos vizinhos Argentina e Peru, né. Quando assunto a leitura, o Brasil é o segundo pior do ranking, junto à Colômbia, né. É importante diferenciar o que é escolaridade do que é aprendizagem, né. Então, também uma outra questão de discussão, que é os ganhos, né, dos anos iniciais não são aproveitados, nas palavras do diretor do São Luciano Mozart e Neve Ramos. Não são aproveitados nas etapas seguintes, não há uma aprendizagem associada. Nos anos iniciais, os alunos têm no máximo 2 professores por turma. Quando ingressam nos finais, começa a ter vínculo diversificado com professores divididos por disciplina. O processo se torna mais complexo, a exigência maior de formação do professor que precisa dialogar com o chão da escola. Aqui é uma citação, mas há uma série de questões em relação à escolaridade e aprendizagem, né? O que é ensino e o que é aprendizado, né? O que se passa para o aluno como ensino e o que o aluno de fato retém. E o que de fato que é ensinado é importante, o que de fato que é aprendido é importante mesmo, né? O que está sendo deixado de lado para esse grupo. Então, é uma série de questões importantes, né? É uma série de questões importantes. Custo por aluno no Brasil, né, em relação à média da OCDE, o Brasil também investe menos, tá? Em relação à média da OCDE, é só olhar aqui, ó, no amarelinho, eu pego Fundamental 1 aqui, Fundamental 2 aqui, e médio e técnico aqui. Então, o Brasil está baixo em relação aos países da OCDE nos 3 níveis, né? Em relação aos salários de professores, tanto em Fundamental como em médio, o Brasil também aparenta abaixo em relação aos países da OCDE, a remuneração dos professores, né? Aqui, em relação ao ensino superior, é uma outra questão, né? Apenas 18% dos adultos no Brasil têm ensino superior completo, menos da metade da média do OCDE, a OCDE chega a bater 89%, tá? A OCDE ressalta, no entanto, que durante a última década houve um aumento no acesso ao ensino superior para gerações mais jovens, que saltou de 11% em 2018 para 21% em 2008 para 21% em 2018. Mas ainda segue abaixo dos 44% da OCDE. Apenas um terço conclui a graduação. Essa aqui é uma outra questão, né, pessoal? O abandono, eu tinha falado do abandono da evasão escolar, mas tem o abandono da evasão universitária, né? A média da OCDE até um pouco mais alta, 39%. 50% dos estudantes tendem a concluir a graduação após 3 anos do período ideal. Após 3 anos. Tá? Abaixo da média do CDE, que 67% é maior ainda. Público e privado, né? A maior parte do ensino superior brasileiro é privado, 3/4. Né? Os gastos públicos com o ensino superior aumentaram, 19%. Muitas vezes é uma discussão até no Brasil, né? Que o aluno de ensino superior ele é privilegiado em relação ao investimento do que um aluno de ensino fundamental e médio. Os gastos por estudante de instituições públicas esteve abaixo da média em 2018, 14 mil dólares ano, tá? Em relação ao CDE, 16 mil dólares ano. O ensino superior é um dos menos internacionalizados, então, dificuldade do Brasil se internacionalizar no ensino superior. Apenas 2% dos estudantes brasileiros são intercambistas. A média lá fora é de 6% de estudantes em mobilidade. 0,6% dos estudantes brasileiros estão matriculados no interior, menos da metade do CDE, também 1,6%. É outra questão envolvida. Isso na pós-graduação no Brasil, né? A maioria tem apenas o bacharelado, apenas 0,84 tem mestrado em relação a quem finaliza, né? Um índice bastante pequeno em relação aos 14,33 da OCDE. 0,11% dos jovens com doutorado em relação a 0,84 da OCDE. Apenas 0,8% dos adultos entre 25 e 64 tem um título de pós-graduação do tipo mestrado. A média da OCDE é 13%, já no nível doutorado, apenas 0,2% dos adultos concluíram essa formação, enquanto a média da OCDE
É um ponto 1. Então, também falando de pós-graduação, né? Aqui, as mulheres tendem a se matricular mais num curso superior que homens, uma diferença de gêneros das mais destacadas entre os países membros da OCDE. Essa separação aumenta ainda mais em gerações mais novas, mais jovens, né? Chegando a 42% nesse intervalo. As mulheres também são maiorias em doutorados, né? Isso é algo que é visto, assim, nas universidades, é bem nítido isso. Mais doutoras, né? A média da OCDE é 47%. A OCDE aponta, entretanto, que as mulheres têm menos chance de serem empregadas do que homens em qualquer nível de escolaridade. Olha só, pessoal. Mas ressalta que a diferença sempre fica em níveis mais baixos de educação, tá? A geração do Enem, aqui para fechar essa série de tópicos que eu trouxe para vocês, é a geração que não estuda e nem trabalha, que eu trouxe, que é um dos motivos lá de abandono escolar, né? Os jovens não querem estudar e muitos também não querem trabalhar. Mais de 25% dos jovens, né, de 18 a 24 anos do Brasil, da Colômbia, da Costa Rica, da Itália, da África do Sul, da Turquia, não estudam e não estão empregados. Que é maior, né, quase o dobro aí em relação ao OCDE. Também aqui, só encaminhando um resumo, tá, aqui, é uma apresentação que eu achei no SlideShare, que estava vinculada à Fundação Vitor Civita, não tenho certeza se é da Fundação, era de um outro autor, menciona ali 10 problemas da educação básica, tá? Então, vamos lá. O que ele mencionou? Uma herança imperial de cultura escolar elitista, visão estratégica, falta de uma visão estratégica na educação básica, a questão da gestão sem eficiência e equidade, a desinformação da sociedade, né? Interesses corporativistas, perigo das causas nobres, fracasso escolar, como reprovação, repetência, evasão, abandono, que eu mencionei na aula aqui, a qualidade do nosso ensino bastante discutida, como a grade nossa está sendo exercida, os profissionais envolvidos se estão de fato comprometidos ou não com esse processo, se estão preparados também para isso, etc. Uma série de questões aqui em relação ao preparo do professor, como um item 9, despreparo dos professores, e tem 10, defasagem do nosso currículo longe do século XXI. Né? Dá alguns filmes aqui, né, encaminhando o final. Que Horas Ela Volta, Nunca Me Sonharam, né? Que Horas Ela Volta é um filme bastante interessante. Uma empregada doméstica no Nordeste, vem para São Paulo trabalhar numa casa de, de, de um poder socioeconômico maior, né? E a filha da empregada vem fazer o vestibular para a Universidade de São Paulo e é aprovada no vestibular. Né? É uma história bem interessante, tem uma cena, a cena da piscina é bastante interessante no final do filme, recomendo que assista. Nunca Me Sonhar é um outro filme, tá, aqui falando de alunos de escolas públicas. Sociedade dos Poetas Mortos é um filme clássico, né, com Robin Williams. Escritores da Liberdade também é um filme clássico aí. A Onda também é um outro filme bastante visto em escolas, né, que envolve uma questão de educação. Aqui são filmes mais de eixo temático, né, mais do eixo temático educação. O Melhor Professor da Minha Vida é um outro filme, e aqui duas séries, né, Nicole e Merli. Essa Merli também bastante discutida aí nos últimos anos. Causa e consequência, causa, consequência, área sub-área, confronto argumentativo, isso vocês sabem. Façam um tópico frasal, eu discuti uma série de questões na aula, para além do analfabetismo funcional, o objetivo disso era explicar um eixo temático, uma vez que esse eixo temático, educação, é um eixo muito complexo. Então seria muito leviano, quando eu preparei a aula, eu pensei, eu acho que seria muito leviano só vou falar de analfabetismo funcional. Eu vou dizer que é um problema, eu vou mostrar alguns dados, vou trazer alguns repertórios e não vou comentar nada desses itens fundamentais de educação no Brasil. Léo, que itens são esses? Falar sobre educação básica e os problemas da educação básica, como aqueles 10 que eu citei no slide anterior. A geração neném que nem estuda e nem trabalha, e isso tem a ver também com o abandono escolar, que está ali embaixo. Questão da equidade, questão do ensino superior no Brasil, a questão do público e privado não só no ensino superior, mas também no ensino fundamental e médio, e as diferenças de ensino, de qualidade de ensino, de ideais, de acesso, de comportamento nisso.
Questão dos concluintes, a gente viu ali que muitos não concluem ensino superior, ou não vão para um mestrado, ou não vão para um doutorado, não que seja obrigatório, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que são reflexos, né? A questão do salário do professor brasileiro, né? Escola pública, por exemplo. A questão do custo por aluno em relação à baixa, né? Tanto o salário quanto o custo menor em relação à média da OCDE. Questão do que é ensino, o que é aprendizagem, né? Questão do PISA, eu falei do PISA para vocês, também falei do SAEB, né? Questão da proficiência, violência escolar, violência contra o professor, violência contra o aluno, a questão do bullying escolar foi algo que a gente comentou em outra aula. O hábito da leitura, pouco estimulado, média de menos de 3 livros, né, anualmente, ali naquela pesquisa, né? Abandono escolar eu já mencionei, evasão escolar é uma outra questão, né? Questão jurídica, as leis envolvidas aí, impacto social, os impactos do analfabetismo funcional, do analfabetismo, da baixa educação, né? Os impactos disso para o indivíduo, para a sociedade, de forma direta ou indireta. A questão da alfabetização, eu comentei lá no início da aula, os impactos da família, por exemplo, a mãe, e o impacto disso na criança, né? A questão cultural, familiar, o impacto disso na criança, a questão das fake news, né? Fake news aqui, a questão das redes sociais, né? Os impactos disso também, com o analfabetismo funcional na interpretação dessas informações, educação de jovens e adultos, questão de ser um sistema binário, a questão sociodemográfica, com cor, raça, com idade, com sexo, com uma localização geográfica, eu trouxe um mapa para vocês, e falei um pouquinho de história no início da aula, comentando a compra de voto e essa transição que aconteceu, né? Enfim, uma série de questões que eu trouxe aqui, tem mais de 20 itens, 20 itens, né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, assim, eu acho que não faltou opções, tá? Eu sei que algumas caem melhor no tema que é o analfabetismo funcional, eu sei disso, mas como o nosso tema, como o nosso eixo temático é educação, eu preferi deixar um pouquinho mais aberto para vocês também levarem isso como bagagem, seja qual for o tema que cai sobre educação, certo? Eu acho que aqui está mais que suficiente esses 25 itens, tá? As visões de ineficácia do Estado eu sempre trago nas aulas. A gente falou do artigo constitucional sobre educação, né? Nosso artigo Educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Aristóteles, Pitágoras, Cora Colarina, Confúcio, Padre Antônio Vieira, para quem gosta de citação, Aristóteles, a educação tem raízes amargas, mas seus frutos são doces. Educar as crianças, não será necessário punir os adultos, para Pitágoras. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Da Cora Colarina, que é um E, né? Se queres prever o futuro e todo o passado, já diria Confúcio, e Padre Antônio Vieira, a boa educação é moeda de ouro, em toda parte ela tem valor. Citações, eu não sou tão fã de citações, mas eu sei que vocês gostam, então botei algumas aqui. Alguns teóricos, a banalidade do mal de Hannah Arendt. Em que momento, Léo, poderia colocar isso aqui? Na questão de violência, né, na questão aí de maldade em não oferecer, por exemplo, a educação, né? Então poderia ser abordado esse bem relacionado. Né? Violência simbólica de Bourdieu, né? Questão também mais de violência aí, né, educacional. Bauman com liquidez, se bem colocado, pode ser utilizado. Fato social de Durkheim também. Imperativo categórico de Kant também. Utilitarismo no Bento Emil também. O bem e mal de Sócrates também, né? Algumas intervenções. Melhoria da educação público-privada, é óbvio, por meio de mais recursos, principalmente. A gente viu que o Brasil está abaixo dessas médias comparativas com a OCDE, por exemplo. A gestão das redes de educação básica aparece como uma demanda. A maioria da gestão da educação básica no Brasil, dessas redes, né? O uso de tecnologias como ferramenta, é claro. Léo, preciso de mais tecnologia nas escolas? Sim. Só isso basta? Não. É uma ajuda, sim, né? Lacunas de formação do corpo docente, né? Maior atratividade do ensino, maior atratividade da profissão. A gente vê que muitos jovens não têm nem interesse pela própria remuneração, né? Maior remuneração dos professores e outras atratividades que seriam um plano de carreira, que seriam talvez outros benefícios, talvez estimulam mesmo a profissão, né?
muitas vezes desacreditado. Estímulo alto da leitura, é óbvio, por parte das famílias, principalmente, também por parte dos professores, não ficar restrito só nessa agenda de uma literatura de autores clássicos brasileiros, mas deixar o aluno se permitir ali frequentar a biblioteca, né, com seus colegas, eu não sei, ter bibliotecas em alguns lugares, que nem existe biblioteca em muitos lugares, biblioteca acessível com diferentes livros, né, rodas de conversa dentro da escola, fora da escola, com as famílias, com os colegas, né, colocar esse jovem por meio de estratégias aí junto da mídia, junto de empresas privadas, junto do governo federal, Ministério da Educação com prefeituras e municipais, com cooperativas talvez, enfim, discutir isso em rede social também é uma opção, discutir por meio de filmes essas questões com os alunos nas escolas também, reformas de ensino eu acho que é um item bem importante, né, a gente reformar o nosso currículo, bastante engessado há muito tempo, um currículo aí que precisa ser modificado. Preparar aulas que se conectam com a vida do aluno, aqui alguma série de recomendações do site de gestão escolar ali para um professor preparar aulas que engajem melhor o aluno. Fazer com que os alunos sejam protagonistas do processo de aprendizagem, elaborar projetos que garantam o engajamento dos estudantes, acompanhar diariamente a presença de cada um, traçar possíveis parcerias com a comunidade local, envolver a comunidade local nisso, ajudar o aluno a elaborar um projeto de vida e o gestor comprometer-se com o processo de aprendizagem, tá? Algumas intervenções aí mais no processo de educação que a gente precisa mudar. A gente sabe que o nosso currículo está bastante engessado, né? Ufa, mais uma aula pesada, bastante coisa. Um eixo temático fundamental de discussão. A educação é sempre um eixo possível numa redação, mas não só numa redação. Eu acho que é importante a gente discutir educação no Brasil e acho que aqueles 25 itens são suficientes para nossa redaçãozinha Enem, né? Qualquer dúvida, Nana, espero que tenham gostado da aula. Tentei, de fato, deixar esse tema mais aberto. A gente falou sobre analfabetismo funcional. Começamos a aula mencionando uma questão histórica. Eu trouxe diversas pesquisas que deixam claro o problema Brasil em relação ao analfabetismo funcional. Os nossos 4 textos motivadores demonstram isso, não só o analfabetismo funcional, mas o analfabetismo, né, as questões de tecnologias, redes sociais, as próprias fake news, com isso, né, os impactos que a baixa leitura no Brasil tem para as pessoas, contexto familiar, contexto escolar, contexto social. Enfim, é isso. Aula pesada, aula densa, mas estamos aí. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula. Tchau.